Olá pessoal, aqui é a Tainá e hoje eu vim falar para vocês sobre um tema muito importante. Um tema que muitas vezes não damos a devida importância a ele, a reciclagem. Vamos lá? Mas antes, roda a vinheta. Antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você separa o seu lixo para reciclagem? Com o avanço tecnológico e o crescimento populacional, tem se produzido mais e mais lixo a cada dia. Por conta disso, a reciclagem tem sido cada vez mais necessária. Você sabia que o Brasil produz cerca de 82 milhões de toneladas de lixo por ano? E apenas 2% desse lixo é reciclado? Com esse dado, a pergunta que fica é: para onde vai o restante desse lixo? Sabemos que a maioria das pessoas já entendem um pouco sobre reciclagem, mas hoje queremos trazer uma outra perspectiva sobre o assunto. Por isso, trouxemos dois convidados muito especiais. A Daniela, que é técnica de apoio na Ascanave, e o Hernani, que é professor de Engenharia Civil e Ambiental aqui na Univale. A Daniela já está lá no estúdio nos esperando. Vamos lá? Ei, gente, chegamos aqui na rádio agora, junto com a Dani. A Dani, que é técnica de apoio lá na Ascanave, e ela vai falar um pouquinho pra gente, né, se apresentar, e falar um pouquinho pra gente aí o que é a Ascanave, o que ela faz em Valadares. Então é isso, Dani, se apresenta aí pra gente, por favor. Oi, a Ascanave, ela surgiu, né, há 20 anos e ela iniciou a partir das famílias que já trabalhavam no lixão, né? Hoje, Valadares não tem mais o nome lixão, tá? Mudou, agora é área de transbordo dos resíduos sólidos. E aí um grupo de apoiadores, né, do Centro Mineiro de Belo Horizonte, junto com algumas pessoas da Igreja Católica, da Caritas aqui, e outros parceiros, fundaram a associação, né? Começaram a trabalhar com esses catadores até formar uma entidade sem fins lucrativos, que hoje é a Associação dos Catadores Ascanave. Ah, legal. E assim, Dani, eu acho que uma coisa que a gente às vezes confunde, né? A Ascanave é um local, não é lá que a reciclagem ela é feita. Lá coleta o material, leva para lá e faz a separação. Como que é feito? Como que ela atua hoje? A Ascanave, ela tem a atividade de fazer a triagem e a comercialização, tá? Então, a Ascanave ela não é uma usina de reciclagem, e sim é uma associação que tem a atividade de fazer a triagem e a comercialização. Ah, legal. E assim, a gente até já conversou um pouquinho, e você falou sobre a questão da divulgação, assim, né? Como que funciona essa questão da divulgação. Você acha que hoje as pessoas, elas sabem da existência da Ascanave, né? As pessoas de Valadares, elas sabem, elas fazem a separação do lixo para a reciclagem? Isso é bem divulgado? A divulgação tem, né, junto com o apoio da Univale, que tem sido, às vezes a prefeitura, mas ainda ela precisa de um apoio maior do município quanto à divulgação. Para atender, né, ter uma área mais abrangente de informação da coleta seletiva. Então, você acha que as pessoas aqui na nossa cidade, elas ainda não sabem que tem a reciclagem, não sabem muito bem? O trabalho de divulgação ele deve ser contínuo, tá? Porque as pessoas da cidade, às vezes o nosso município tem outros moradores. Moradores novos, né, que vêm chegando na cidade. Sim, que vêm chegando. Então, assim, muitos moradores, até os antigos, alguns, não ainda sabem. Sim, né, faz sentido. Que tem a coleta seletiva. Então, assim, é preciso de um trabalho mais contínuo. E assim, eu até dei uma olhada no Instagram, né, dei uma olhada no Instagram da prefeitura para ver o que é falado. Recentemente, curiosamente, tem até um post lá falando sobre a coleta em Valadares. Mas também, assim, não é só no Instagram que tem que ser divulgado. A gente sabe que tem muita gente que não tem acesso à internet, né? Então, talvez usar algumas mídias mais tradicionais. Sim, a mídia como rádio, TV, ela é muito importante, né? Porque nós temos ainda um público que não tem
que não têm acesso a como manusear a mídia digital. Sim. E assim, hoje, por exemplo, em prédios, quando a gente pensa em um prédio, né? Muitas vezes os prédios eles não separam o lixo ali para reciclagem, ou então quando separa só algum tipo de material, por exemplo, às vezes só o metal. Isso é enviado ali para as Canav também, para as associações? Olha, nem sempre é enviado, né? Porque se você não separa todo o resíduo, pode ser que esse resíduo esteja indo para um destinador que só vai colocar aquele tipo de resíduo que ele quer comercializar. Aí você pensa, e os outros resíduos? Porque eu tenho que dar uma destinação correta a todos os resíduos que possam ali ser recicláveis, como papel, plástico, vidro. Aí, geralmente, alguns prédios assim, vão separar só a latinha. Mas tem tanto outros resíduos para serem separados. Isso é muito importante. E às vezes, assim, o prédio, ele tá separando ali o resíduo o metal, né, que é a latinha que você falou, e não necessariamente isso aí vai ser destinado para a Ascanave, né? Às vezes ele tá vendendo para outro lugar. Às vezes ele pode vender para outro local, né? Então, assim, se você tem intenção de fazer um trabalho social, além de ambiental, social e ambiental corretamente, o ideal é que você destine para associações de catadores. Diz que tem até um decreto, né, que fala que órgãos públicos eles devem enviar os materiais que podem ser reciclados para associações, né? Sim, existe o decreto 5.940, que institui que instituições federais façam as destinações dos resíduos recicláveis de forma correta para associações ou cooperativas de catadores. Então, assim, o decreto, ele dá esse ênfase, entendeu? Então, já ajuda, né, alguns prédios, como alguns estabelecimentos, como correio, como bancos, como os fóruns, eles dão o destino para associações. Bacana. E vocês têm suporte? Vocês recebem verba assim, do poder público? Como que funciona? Existe uma parceria, tá, da prefeitura com a associação aqui de GV. Então, ela faz o pagamento pela prestação do serviço. Qual tipo que é esse serviço? A associação faz a triagem e a comercialização do material. Então, ela é paga de acordo com a produção comercializada. Então, a prefeitura que faz esse apoio. Sim, tem esse apoio. Tem outros tipos de apoio, que seria de parceiros, né? Uhum. Parceiros como instituições acadêmicas, como editais, né, de projetos. E, assim, pensando na parte prática mesmo, Dani, como que funciona lá no dia a dia, assim, quando o material chega ali para vocês, o que impede, o que pode impedir daquele material ser reciclado? Assim, tem alguma coisa que pode acontecer? Sim, se o material estiver misturado com resíduo úmido, ele perde a qualidade. Então, o que a gente pede às pessoas? Destinem de forma correta, retirem os excessos dos potes de alimentos, das latas, para que seja maior o reaproveitamento. E quais são os principais materiais assim que a Ascanave faz essa triagem e separa ali hoje? Quais os materiais? Isso, quais são os principais materiais que vocês separam para fazem a triagem, né? Sim. A Ascanave tem um volume, né, maior para fazer a carga. São os papelões, são os PETs, são o PAD, o plástico, né, PAD, o plástico PVC. E também tem o container, né, cheio de sucatas, de metais, ferros, né?
além dos vidros. Também tem bastante volume de vidro. Você falou, Dani, da questão social da reciclagem, né, da coleta, da triagem que vocês fazem. E você também citou que a Univale é uma grande parceira, né, dos associados hoje em dia, que vocês acabam recebendo aí diversos serviços. Quais são os tipos de serviço que a Univale acaba auxiliando vocês hoje? A Univale, ela há anos, né, tem a parceria com as Canave. Entre eles, a parte educacional, que iniciou, né, com a parte de educação, aqui com curso de educação, e a universidade ela foi ampliando essas parcerias como curso com a ajuda dos alunos, né, do curso de comunicação, do curso odontológico, do curso de medicina. Então, as Canave só têm a agradecer essas parcerias, tanto a Univale quanto a outras instituições também que têm ajudado. Hoje em dia são quantos associados? Hoje a associação tem 44 associados. Eu acho que foi isso, assim, acho que foi uma conversa bem legal, assim. Tem alguma outra coisa que você acha que seja importante falar para as pessoas, que elas precisam saber, conhecer e entender sobre as Canave? Sim, é importante. É importante que as pessoas saibam o dia correto de dar a destinação aos resíduos recicláveis. Isso ela pode saber através do Departamento de Limpeza Urbana, né, da nossa cidade, e fazer a separação correta, não enviar madeira, borracha, também tem outros rejeitos, né, lâmpada, que é um resíduo contaminante, não pode ser enviado para a coleta seletiva. Ela fazendo essa parte, sabendo o dia e fazer a separação do material correta, ela vai estar ajudando muito as Canave, porque ela vai gerar renda para os associados, vai estar alimentando a cadeia produtiva, porque a base de uma usina de reciclagem são os galpões de triagem de associações e cooperativas. E também ela vai estar ajudando ambientalmente, né, de forma o meio ambiente, em relação a reduzir que esse tipo de resíduo seja aterrado, né? Reduzir a maior extração da matéria-prima para se fazer um produto. Dani, então é isso. Eu quero te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. E acredito que foi uma conversa assim muito enriquecedora. Acho que realmente o que você falou sobre a gente precisar divulgar melhor, né, deixar isso mais em evidência, e não só no campo digital, nas mídias tradicionais mesmo, para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas. E aí, então é isso. Obrigada pelo seu tempo. As Canave agradece. Então, gente, agora para complementar esse assunto, a gente vai conversar com o professor Hernani, ele que é professor da Engenharia Civil e Ambiental. Vamos lá? Bom, gente, então, estamos aqui na rádio com o professor Hernani, pesquisador na área ambiental. E é isso, Hernani, se apresenta aí pra gente, por favor. Então, eu sou o professor Hernani, coordeno hoje o curso de Engenharia Civil e Ambiental da Univale. Também leciono no curso de Engenharia Civil, Arquitetura, né? E estou aqui para a gente conversar. Hernani, muito obrigada por ter aceito esse convite, tá? Bom, assim, para começar, eu queria falar com você um pouquinho sobre, assim, né? A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais lixo tem sido produzido no mundo, com o avanço tecnológico, essa questão aí da obsolescência programada das coisas, e também com o crescimento da população, assim. Quais são as principais consequências que o mundo tem tido por conta dessa grande produção de lixo? Então, essa é uma ótima pergunta. Quando a gente fala de geração de resíduos, né, produção de lixo, a gente tem que colocar, por exemplo, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né, na pauta para ver o que está rolando dentro da nossa casa. Pode começar por aí. Se a gente pegar, por exemplo, a questão da obsolescência programada, a gente tem exemplos para falar, por exemplo, celular, TV, chega a ponto de carro, moto, né? É muito mais descartável do que antigamente.
Mas mais sério que isso é o seguinte, a quantidade de materiais novos que chegam hoje, né, para a gente, no nosso planeta. E aí a gente tem que pensar o seguinte, não existe lá fora, né? Então, quando a gente trabalha com a quantidade muito maior de produtos chegando, fica muito mais difícil, fica muito mais complexa a equação da gente conseguir segregar todos esses materiais, né? Então, a gente pode dar exemplo de plásticos, né? Se você pegar, por exemplo, a linha de plástico de quem tem criança pequena, você chega na farmácia e vai ver várias chupetas, mamadeiras, enfim, escrito lá, livre de bisferol. Bisferol nada mais é do que um material para dar aquele brilho, aquela aparência mais bonita, né, para parecer novo por mais tempo. É cancerígeno. Então é por isso que, que esses materiais eles são isentos, são registrados pelo Inmetro, né, a questão, né, desses registros. Mas e o pessoal que importa, né, clandestinamente um material? Então isso tudo chega na conta, né, de quem recicla ou de quem tenta reciclar ou de quem não faz nada, né? E quem paga essa conta no final é o nosso planeta, né? E aí você falou até que cada vez mais a gente tem tido acesso a diferentes materiais e existem até algumas coisas que eu vejo que a gente, não sei, né? Eu tô falando da minha experiência pessoal, que às vezes a gente não sabe onde jogar, né? Claro que o fora, como você mesmo disse, não existe, mas onde eu jogo? Por exemplo, eu tenho mais ou menos uns 5 celulares dentro da gaveta antigos que estão lá, porque eu não sei onde eu jogo, como eu posso jogar fora, não tenho muito acesso a isso, então eu fico acumulando esses celulares de várias gerações aí pra ver, assim, que eu vou fazer com isso. Você acha que isso também, por exemplo, o lixo eletrônico, assim, você acha que falta informação das pessoas em saber como elas podem descartar, onde elas podem descartar esse lixo? Com certeza. A gente precisa nem pegar, que é mais complexo quando a gente fala de lixo eletrônico, né? Do mesmo jeito que a gente pega, pode ser uma placa do seu celular ou de um computador antigo, ali tem metais pesados. Tem metais pesados que eu posso exemplificar como ouro, como prata, como chumbo. Então, assim, tem metais mais preciosos a nível de preço de mercado, né? E tem outros que são altamente contaminantes, né? Eu vou contaminar solo, água e por aí vai. Então, assim, essas informações são muito complexas. Se eu chegar a falar assim, olha, como é que descarta uma pilha? E por que eu tenho que descartar essa pilha? São informações, né, básicas que faltam, né? E aí isso a gente tem que trabalhar muito dentro de um norte para gerenciamento de resíduos, que é a Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos, que é a Lei 12.305. Ela é de 2010. Se você quer tirar uma dúvida qualquer, como que eu descarto, o que eu posso fazer isso, o que é logística reversa, como que eu descarto material de construção civil, fiz uma reforma na minha casa, ou fiz uma reforma aqui no estúdio, como que eu trabalho com essa madeira, com isopor, está em tudo dentro dessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Esse é o norte, né? Então, falta o conhecimento, né? Mas aí, eu acho que mais para frente a gente vai tocar nesse assunto, mas eu acho que ainda vai um pouquinho mais do que só consciência. Não faz sentido, assim. E agora que você falou, assim, né, sobre esse local que a gente pode ir, pra você, só pra gente entrar numa ideia de que às vezes a gente realmente não tem muito conhecimento, ou pelo menos não sabe. Eu precisei jogar um sofá fora. Um sofá. E eu não sabia o que fazer com aquilo. E eu perguntei pra várias pessoas, eu perguntei assim, pra quem você vai conversar, né? Mãe, eu preciso jogar o meu sofá fora, o que eu faço? Perguntei pros meus vizinhos, que eram os mais velhos, e eles falaram comigo assim, coloque na porta da sua casa. E assim, é curioso porque a gente vê que tem muitos sofás na beira do rio, né? Não sei se as pessoas têm esse hábito assim, mas, por exemplo, é comum a gente ver sofá na beira do rio. E esses materiais maiores, assim, nesse local aí que você tá dizendo, eu também encontro como descartá-los? Encontro. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Governador Valadares. Tem espaços que são próprios para esses descartes, que são chamados de PEV, que é o ponto de entrega voluntário, né? Você pode levar o seu material até lá, seja lá seu sofá velho, o resto tudo de uma reforma, azulejo, né? São materiais maiores. E tem acordos que certos bairros, presidente de bairro tal, faz com a prefeitura, que ela faz aquela geral. Tem um final de semana ou final de mês que eles, olha, coloque seus móveis antigos assim na porta que o caminhão vai passar dentro do horário tal, do dia tal. E aí o caminhão passa e esse caminhão leva para esses pontos, né? E esses pontos eles são dados posteriormente, eles são destinados da forma correta.
Então, assim, são muitas informações e essas informações, elas variam muito de local para local, né? Dentro da mesma cidade podem ter várias informações não equivocadas, mas dentro da realidade ou de um bairro, ou de um setor, ou de uma cidade. Então, a importância de saber, de estar atento, como que funciona o gerenciamento de resíduos da sua localidade, seja do seu bairro, da sua rua, é muito importante. Se a gente pegar, por exemplo, coleta seletiva, na minha rua passa quarta e sexta, na sua passa terça e quinta, né? Então, assim, é a mesma coleta, mas esses dias são alternados. Então, o gerenciamento de resíduos, ele não é padrão. É muito comum. Na cidade X funciona que é perfeito. No sul do país, o gerenciamento é melhor do que no Nordeste, no Norte, enfim. Mas não dá para generalizar, não dá para eu pegar um exemplo, né, um modelo de gerenciamento de resíduo de uma cidade e aplicar em outra. Né? Porque o que muda é a forma de consumo, o PIB, né? Então, assim, a população da cidade, isso tudo interfere no gerenciamento de resíduos. Então, cada caso é um caso. Mas aí você acha que aqui na nossa cidade, pegando a nossa realidade, assim, isso é bem divulgado? Assim? A gente tem acesso à informação? A gente tem que procurar a informação. Mas não é no Google, né? Não. E eu acho que deveria ser muito melhor divulgado. Né? A gente, às vezes, eu falo com meus alunos, falo com amigos que muitas vezes falam, falta uma consciência. Não é questão só de consciência, né? Mas você tem que ter um conhecimento. Ninguém pode falar assim, olha, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, sem conhecer. Né? Então, eu acho que falta, sim, a questão de divulgação, né? E aí cabe uma meia-culpa aí, né? Minha, sua, né? De quem está nos ouvindo, de fazer mais. Né, ter uma mudança de atitude em prol do gerenciamento de resíduos. Você falou de atitude e consciência, né? E é até um ponto que eu queria entrar, porque assim, acaba que todo mundo sabe um pouco sobre como separar o seu lixo, todo mundo tem pelo menos assim, um mínimo de consciência de que precisa ser feito e que deve ser feito, enfim. Mas, igual você falou, às vezes falta atitude. E o que você acha assim, que impede as pessoas de tirar um tempo do seu dia para ir lá e separar seu lixo? Tempo. Tempo. Vamos fazer o seguinte, você veio para a universidade hoje e aí você acordou um pouquinho atrasado. Você vai encarar, chegar na aula do Franco, por exemplo, um pouquinho mais tarde, ou você vai perder esse tempo e vai colocar o seu lixo para fora? Ou você vai chegar no horário e vai colocar esse lixo fora do dia de coleta ou fora do horário do caminhão. Então, isso acontece muito. Então, tem um pesquisador que trabalha com gerenciamento de resíduos chamado Maurício Waldman. E aí, numa palestra dele, ele falou de uma síndrome chamada MIMB. É um acrônimo, se a gente colocar, né, traduzir para o português, esse MIMB, é não no meu quintal. Aí eu dou um exemplo. Te faço uma pergunta. Um aterro sanitário é importante, certo? Uhum. Uma estação de tratamento de esgoto para o município é importante, certo? Certo. Um presídio Importante. é importante. Você queria ter isso no fundo do seu quintal? Uhum. Pois é. Então, assim, isso é muito importante. Quando a gente fala a questão dos resíduos, a gente tem uma facilidade no seguinte. Quando passar um caminhão de lixo, faz esse teste. Quando você tiver uma pessoa próxima e o caminhão estiver coletando o lixo. Se o caminhão pegar a sacolinha dela, ela dá a última olhada para a sacola, tipo assim, e dá aquela parecida assim, aquele alívio, assim, foi. Como se aquilo ali fosse um outro universo. Colocou ali dentro do caminhão, prensou, acabaram os problemas. Uhum. Eu joguei esse lixo pro além. Não é por aí. Ali só começa o processo. Então, o processo de destinação final de qualquer resíduo depende de quê? Do resíduo. Porque a gente tem uma caracterização, uma classificação dos resíduos conforme o próprio resíduo. Né? Óleo é uma coisa, papel é uma coisa, plástico é outra, vidro é outra, resíduos de saúde é uma outra. Então, cada um tem o seu destino certinho. E aí, voltando lá no começo da nossa conversa, quanto mais material novo chegar no nosso mercado, nas nossas mãos, maior fica esse leque. E mais complicado fica da gente conseguir separar cada um no seu quadrado. Não faz todo sentido. E assim, né?
falando agora, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui da juventude, a gente sabe que a juventude já tem mais consciência ambiental, esse é um assunto muito em pauta, tem se falado muito sobre ambiente, e, assim, você acredita que os jovens, eles estão mais conscientes, beleza, mas eles realmente têm buscado reduzir a quantidade de lixo que eles produzem, eles têm procurado consumir com mais consciência, eles têm separado os resíduos corretamente? Então, isso aí é uma pergunta muito interessante, dá um estudo muito bacana, né? Dá uma pesquisa muito legal, porque é o seguinte, eles têm essa consciência, isso é notório, isso aí já foi curricularizado dentro de escolas, dentro de universidades, fato. Então, aumenta essa consciência. Consciência, sim. A atitude, a gente não pode medir proporcionalmente a questão da consciência, né? Porque muita gente fala do jovem, ele sabe o porquê, ele sabe o mal que faz, às vezes muito mais que gerações anteriores, entretanto, ele tem uma efetividade menor. Por quê? Porque ele não tem esse acesso ao gerenciamento, por exemplo, do resíduo da casa. Muitas vezes ele mora com os pais, ou tem uma pessoa que trabalha, que faz esse gerenciamento dos resíduos da casa, né? Então ele tem a consciência, mas falta atitude, né? Isso muda, né? É isso que muda. E tem um agravante. A população mais jovem, né? Os jovens, eles já estão pegando o nosso planeta num caos total, né? Então a gente tem, por exemplo, se a gente está falando de lixo, né, de resíduo, não pode deixar de falar de água, por exemplo. Se eu falar água hoje, é a mesma quantidade de volume de água? É um ciclo fechado. Mas se eu falar de qualidade da água, se eu falar, por exemplo, de poluição hídrica, né, por falta de gerenciamento de resíduos. Então, assim, isso está tudo conectado. Não existe uma parte mais importante que a outra. Então, o jovem tem sim uma consciência maior, tem uma atitude, mas ainda não está proporcional ao tamanho do risco que nós estamos vivendo, como seres humanos, entendeu? Em relação a gente com o planeta. Bom, é isso. Acredito que nossa conversa foi muito enriquecedora. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu papo. Assim, na verdade, tem mais alguma coisa que você acha que seria importante a gente tocar hoje e falar nesse momento? Assim? Eu acho que esse papel que você está fazendo, né, de buscar, de tentar passar informação, né, de provocar uma mudança de atitude, né, eu acho que isso é fundamental. A gente sabe que toda mudança ela é endógena, ela tem parte de cada um, então você está fazendo o seu papel, né? Não pode deixar de separar seu resíduo, claro. Viu, gente? Recadinho aí, ó, pra vocês. Muito obrigada, é isso. Tá bom.